E aí galera, beleza? 7 aqui, cara, que felicidade é poder estar trazendo esse vídeo pra vocês, a minha análise do primeiro episódio dessa quarta temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento Hashira. Arco esse que já começou dando muita polêmica por conta da questão da quantidade de episódios, e hoje eu quero saber a sua nota pra esse primeiro episódio, tá? De 0 a 10, que nota que você dá? Já deixa nos comentários com a hashtag treinamento Hashira, não esquece de deixar o like nesse vídeo e muito obrigado obviamente a todos os membros que estão aparecendo aí nesse início de vídeo com os nomezinhos bonitinhos. Se você também quer ter o seu nome por aqui, não deixa de clicar no botão seja membro aqui embaixo, se tornar parte da família, e você ainda ganha acesso ao Discord do canal e a diversos outros benefícios. Senhoras e senhores, tinha como a gente começar melhor essa quarta temporada? Provavelmente não, e o título desse primeiro EP era Para Derrotar Muzaki Butsuji. A gente já sabe que a situação para os nossos manos caçadores agora ela tá complicada, porque Muzaki Butsuji sabe da existência de um demônio que conquistou o sol, no caso Nezuko Kamado, e isso foi de longe uma das questões principais aí nesse primeiro episódio que eu vou comentar durante essa análise. Então sem mais enrolação, bora de uma vez para os meus comentários de hoje. Eu acho que qualquer fã de Kimetsu no planeta deve ter ficado muito feliz com esse início de EP, porque a gente simplesmente ganhou quase 10 minutos de conteúdo original. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, conteúdo que não tem no mangá, conteúdo que originalmente não foi pensado pela autora de Kimetsu, mas pra quem não sabe, ela participa assim da supervisão do anime, da produção do anime da Ufotable. Então todo esse conteúdo que a gente ganhou do Sanemi, do Obanai invadindo aquele castelo, né, que de início a gente vê que parece que tá meio abandonado, mas de abandonado não tem nada, porque por dentro ele é literalmente um formigueiro de demônios. Essa cena inteira é a original do anime e isso me deixa muito feliz porque mostra pra gente que vamos ganhar muito conteúdo extra provavelmente nessa temporada, se os 8 episódios se confirmarem. Então se fosse vocês, esperem coisas boas, tá? A gente pode finalmente ver em ação Sanemi Shinazugawa com Obanai e Guro usando as suas respectivas respirações, que particularmente eu tava muito ansioso pra ver. Como é que ia funcionar a respiração do vento, a respiração da serpente, a cobra do Obanai, como é que vai ajudar nesse combate? Então foi lindo e maravilhoso ver cada uma delas em ação. E aquela coisa, qual que é o motivo deles estarem nesse castelo? Basicamente uma garota lá da Vila dos Ferreiros foi raptada e levada por um demônio. Os caçadores ali de patente mais baixa não conseguiram dar conta, então colocaram dois Hashiras na jogada, né? O Sanemi e o Obanai. Eles foram seguindo as informações até que eles chegaram nesse castelo meio que abandonado, descobriram que não tava e foram atrás da mulher pra tentar salvar ela. Nisso eles enfrentam uma porrada de demônio, cara, uma porrada mesmo, e a gente vê que, cara, de fracos o Obanai e o Sanemi não tem nada. O estilo de combate deles é muito diferente um do outro, o que deixa muito legal a sincronia deles juntos. E vou te falar, por mais que o Obanai também não seja um cara super amigável, é legal ver o contraste até na personalidade. Enquanto o Sanemi é muito mais nervoso e agressivo, o Obanai já é um pouco mais calmo, frio e calculista. Até meio parecido com o Tomioka. Depois do início de combate deles, eles aproveitam para dispensar os outros dois caçadores, porque eles viram que eles iam mais atrapalhar do que ajudar eles. E depois da briga se intensificar novamente e eles irem lá pro telhado, o demônio acaba jogando a mulher pra longe, o Obanai salva ela e eles vão junto ali pra cima do demônio principal. É uma chuva de ação nessa parte do episódio que é sensacional. A respiração do vento ali do Sanemi criando um furacão pra cima, assim, quase como um tornado mesmo. E depois que eles vão atrás desse demônio principal ali no meio de tantos outros que são bizarríssimos, acontece uma parada muito inesperada. Nós temos Obanai e Sanemi caindo simplesmente dentro do castelo infinito, cara. Meu Deus do céu. E a gente vê que dentro da dimensão ali desse castelo que a gente já viu anteriormente, é lotado de Oni. Mas não é Oni tudo igualzinho um ao outro, não. É cada um mais bizarro que o outro. Obviamente, tanto o Obanai quanto o Sanemi não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Eles ficam, que diabo de lugar é esse? E quando eles quase conseguem chegar perto desse Oni pra dar uma espadada de verdade, eles acabam meio que sendo teleportados e jogados pra fora do castelo e voltando pro castelo original lá onde eles estavam. O Obanai fica sem entender nada, o Sanemi também. Cara, os dois estão perdidinhos e eles meio que só aceitam a situação, né? Depois disso a gente vê a Kanao, que fazia um tempinho que a gente não sabia como é que ela tava, pegando uma caroninha numa carroça ali a caminho da mansão borboleta pra ela voltar de missão. Ela vai até a sua mestra pra reportar que voltou de missão e poder receber ali novas informações sobre o que aconteceu anteriormente lá na Vila dos Ferreiros. A Shinobu faz questão de explicar tudo o que aconteceu pra ela, da situação da Nezuko, de todo o caos que aconteceu com as luas superiores. E ela aproveita pra avisar a Kanao que os Hashiras vão ter uma nova reunião, né, entre eles, e ela pede pra sua aprendiz pra ela tomar conta da Nezuko, enquanto ela não pode ficar ali com ela. Muito bonitinha essa cena, inclusive. A gente vai vendo que pouco a pouco a Kanao vai se soltando, né? Depois disso, obviamente, onde é que tá o nosso protagonista? A gente precisa saber, tem uma atualização de como é que ele tá, né? E quem tá junto com ele é o Goto, um dos Kakushis, que tá dando uma atualização ali pra ele também de tudo o que aconteceu. O Goto explica pro Tanjiro o que vai acontecer com a Vila dos Ferreiros, afinal de contas, foi invadido, a coisa deu tudo errado, né? Então o que eles fariam a partir disso? Eles têm vilarejos secretos, né? Meio que pra eles se movimentarem em situações de crise como essa. Se a Vila dos Ferreiros for invadida, eles têm pra onde ir. E aí os demônios ficam perdidinhos, tipo,
ué, como assim? Não era aqui a base deles? A gente também descobre nessa conversa dos dois que o Tanjiro ficou 7 dias inconsciente e que, comparado à última vez que ele ficou em coma, digamos assim, não foi mais um mês desacordado, dessa vez foi apenas uma semaninha. E em comparação, o Tokito e a Mitsuri, que a gente sabe que são Hashiras, eles ficaram 3 dias desacordados. 2 eles passaram dormindo e no terceiro eles já estavam acordando. E esse é um detalhe que pode passar desapercebido pela galera, porque eles não percebem que pouco a pouco o Tanjiro tá evoluindo no geral. O próprio Goto deixa isso muito claro, que aos poucos o Tanjiro tá chegando perto do nível desses monstros. E o Kakushi também aproveita pra perguntar pro Tanjiro o que tá acontecendo com a Nezuko, porque ela conquistou o sol, tá acontecendo uma parada absurda, né? Mas o próprio Tanjiro ele também tá meio confuso com relação a essa situação toda, e ele deixa claro que eles não sabem direito o que tá acontecendo, mas que tem pessoas encarregadas da situação pra tentar descobrir o que tá rolando com a Nezuko, tentar entender se ela tá evoluindo como demônio ou se ela tá voltando a ser humana aos poucos. Disso a gente sai e vai pro quê? Pro início dessa reunião dos Hashiras, novamente com todos reunidos, só que com a falta da presença ali do Sanemi e do Obanai, que acabam chegando um pouquinho atrasados porque a gente viu que eles estavam em missão. O Gyomei dá as saudações ali pra eles, agradece pelo trabalho deles e todos eles se juntam. É até engraçado que nesse início dessa reunião o Sanemi ele tá meio chateado porque ele nunca dá de cara com nenhum Lua superior, e ele questiona até esse fato de, cara, como é que foi? E aí, Tokito? E aí, Mitsuri? É engraçado porque mostra que os Hashiras ficam bolados por não encontrarem com demônios, de posição alta no caso, né? O Obanai aproveita também pra perguntar como é que os dois estão, afinal foi uma batalha intensa. O Gyomei, claro, parabeniza os dois também, e nisso chega a esposa do mestre dizendo que o Kagaya não vai comparecer nessa reunião porque a doença dele, todo o estado de saúde dele piorou muito. E pior do que não poder aparecer só nessa reunião, ela faz questão de explicar que talvez eles nunca mais vejam o mestre de novo, porque o estado de saúde dele foi tão prejudicado que pode ser que ele nunca mais apareça na frente deles. Essa é uma fala bem impactante pros Hashiras naquele momento e todos simplesmente se ajoelham assim, sabe, mostrando respeito mesmo a toda aquela situação. A Amane aproveita para explicar pros Hashiras sobre toda a situação da Nezuko, por ela ter conquistado o sol, e isso com certeza ter se tornado uma prioridade pro Muzan, afinal ele precisa devorar ela para conseguir a habilidade de conquistar o sol também. Então por conta disso eles sabem também do que aconteceu com a Mitsuri e com o Tokito, do aparecimento da marca neles, então eles precisam que eles tentem explicar quais são as condições necessárias para se despertar essa marca misteriosa. Dito isso, a Amane também complica a situação falando que essa marca, na verdade, já sabiam da existência dela, que ela supostamente existe desde a era Sengoku, onde outros caçadores também tiveram essas marcas com aparências demoníacas. E é engraçado porque o Sanemi mais uma vez questiona ali a situação, falando, como assim vocês não contaram isso pra gente? Por que isso era um segredo até então? E ela explica que o motivo para nunca terem conversado sobre isso era porque o conhecimento sobre essas marcas era tão pouco que não tinham o que se falar sobre. E além disso, o detalhe de que nem todos os caçadores, Hashiras, despertavam essas marcas, então eles não tinham a noção de como que realmente faz para liberar essa marca. Então, melhor do que passar conhecimento de forma errada, não passar ele. E a partir disso, gente, entra uma explicação detalhadíssima que ficou legal demais, de como que originalmente a marca faz para aparecer nas outras pessoas. E a Amane deixa claro que na verdade não foi nenhum Hashira que despertou a marca primeiro. O que acontece na verdade é que o Sr. Tanjiro Kamado teve a marca antes de todos eles, e a partir disso ela meio que ressoa nos outros caçadores que passarem por certas condições que até o momento nós não sabíamos qual eram. Daí rola um momento de tentativa de explicação da Mitsuri de como que a marca dela surgiu, e é um desastre completo. Ela começa a se empolgar, ela se embaralha nas palavras, é um desastre, cara. Todo mundo fica com uma cara de choque sem entender nada com o que a Mitsuri tá falando, e ela só fala que queria colocar a cabeça dela no buraco. A partir disso, o Tokito, óbvio, mais centrado, um pouco mais calculista, começa a explicar, porque apesar dele não ter percebido que surgiu uma marca nele durante aquele combate, ele percebeu algumas coisas meio diferentes durante a luta em si. Ele explica toda a situação que ele tinha passado, sobre ele estar envenenado, sobre o Kotetsu quase ter morrido para salvar ele ter perdido o controle das suas emoções, e no meio disso tudo ele deixa claro que seus batimentos estavam acima de 200 por minuto, e a sua temperatura corporal passava dos 39 graus. Cara, logo que ele fala isso, a Shinobu já corta ele falando, mas espera aí, como assim? Como que você conseguiu se mover com essas condições de vida? É um risco iminente de morte. E o Tokito justamente explica que é a partir dessas condições e esse risco de morte iminente que pode ser o necessário para eles despertarem as suas marcas. É como se você tivesse que passar um checkzinho em cada uma dessas coisas, além de ter passado tempo com o Tanjiro mesmo, que foi o portador original da marca nessa situação, e aí com isso tudo você conseguiria liberar a sua. O Sanemi mais uma vez fazendo mais um comentário enfadonho dizendo, pô, é tão simples assim então? O Tomioka dá aquela farpada dizendo que ele inveja pessoas que possam dizer que isso é simples. Fica aquele climão, né, clássico. Só que aí que vem a bomba, galera, porque a Amane diz que a partir daquele momento, todos que liberarem a marca, inclusive os que já liberaram,
falaram, sem exceção. E o que seria esse tananã? Não sei, porque fica um silêncio, que no caso o que aconteceu? Ela falou alguma coisa pra eles bombástica, só que fica um silêncio, com todos os Hashiras em choque. Nesse ponto não sabemos o que a Amani disse, o que necessariamente vai acontecer por conta deles terem despertado essa marca, não fica claro, mas deixou todos eles bem em choque. O próprio Gyomei comenta o que vai acontecer com ele por conta dessa situação, né, depois que a Amani já se retirou, e o Tomioka aproveita pra falar, ó rapaziada, tô saindo fora, tá, a Amani já saiu, então é nóis. O Sanemi, como ama o Tomioka, manda ele ficar quieto, sentar ali e ficar de boa, porque ele também é um Hashira, ele tem o seu papel ali. O Obanai mesmo também questiona o Tomioka nessa situação, mas o Tomioka não quer nem saber, ele continua andando. A Shinobu então interfere e pede pra ele dar um motivo, pelo menos, do porquê que ele quer sair ali da reunião, porque ele ainda tem assuntos com todo mundo. E o Tomioka simplesmente larga essa pill, dizendo que ele é diferente dos outros. E esse comentário curto e grosso deixa o Sanemi mais pistola ainda, e o Sanemi levanta e vai em direção a ele, pra gerar aquela briga interna de escola, né? E aí que vem outra cena incrível, cara, do Gyomei dando uma palmada, mas é uma palmada tão nervosa, tão surreal, que faz o ar vibrar e deixar todo mundo, cara, sem entender nada que tá acontecendo. E o Gyomei fala, sentem aí, eu tenho uma proposta pra vocês. Cara, é uma pressão, é um respeito, é um grau de poder que você consegue sentir com a aura dele ali, que é surreal. Depois disso a gente volta pro Tanjiro, que tá como? Enchendo o bucho de comida. A gente descobre que a Nezuko tá voltando a falar aos poucos, o que é uma notícia muito boa, e que o Zenitsu também tá voltando de missão. E é nesse momento do episódio que eu sei que muitos de vocês vão ficar naquele 50-50. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar, porque a gente tem aquela boa e velha clássica força bruta. Não, mentira, é a comédia Kimetsu mesmo. Que é uma comédia um tanto quanto duvidosa pra muitas pessoas, tem gente que não gosta, principalmente quando essa comédia envolve o Zenitsu. Gritaria, loucura, sabe, tudo que tem exagerado. E é nesse momento do retorno do Zenitsu de missão que rola o reencontro de Zenitsu e Nezuko, porque ele vê ela na luz do sol falando bem-vindo de volta. Essa cena, eu não vou mentir, eu já vi ela 2, 3 vezes e eu gosto dela, por mais que eu não goste tanto do Zenitsu sendo um maluco, só que eu acho que especificamente esse momento ele é bonitinho, ele é fofo, porque cara, ele fica enlouquecido, só que de um jeito completamente alucinado. Por um momento até parece que ele tá usando a respiração do trovão na fala dele, mas o momento fica sensacional mesmo quando a Nezuko fala, seja bem-vindo de volta, Inosuke. E é aí que o Zenitsu deixa claro que vai assar esse porco e vai matar ele mesmo, né? A gente entende o porquê logo em seguida, porque o Goto deixa claro ali pro Tanjiro que na verdade o Inosuke tava com a Nezuko durante um tempão do dia ali, tentando fazer ela repetir o nome dele, sem parar. Logo em seguida a gente também tem outro dos meus momentos favoritos desse episódio, que é o Tanjiro recebendo a sua espada nova lá do seu ferreiro Haganezuka, que diga-se de passagem, tá muito mal, cara. Mal em que sentido? Ele tá passando mal mesmo, tremendo, de calafrio. Isso porque ele ficou cuidando da espada do Tanjiro, né? Ficou encarregado de arrumar ela, forjar ela por completo, só que ele tá todo acabado. Só que ao mesmo tempo o Haganezuka ele tá tão empolgado pra mostrar a espada pro Tanjiro que... Não, pera aí, lá ele 1000 vezes. Resumindo, ele tá tão empolgado pro Tanjiro ver a espada nova que ele nem liga pra dor e nem incomoda e grita tanto quanto costumeiramente ele grita com o Tanjiro. O Tanjiro então vê a sua espada nova com a empunhadura da espada do Rengoku, que deixa ele emocionado também, porque tem o lance que aquela empunhadura salvou a vida do Kotetsu, senão ele tinha ido de F. A gente vê o tom de preto da espada, que é muito mais intenso do que a lâmina antiga do Tanjiro, e o Haganezuka deixa claro que o aço dessa espada é de muito mais qualidade do que a anterior, o que indicaria também que o espadachim que usou essa espada anteriormente era muito forte. Pra vocês terem uma noção, ele também fala que o ferreiro antigo nem sequer gravou o nome dele da espada, só um símbolo mesmo. E a sequência dessa cena, galera, era tão sensacional que a gente vê o Genya dormindo ao lado do Tanjiro esse tempo todo, com confusão rolando, gritaria, sabe, reclamação. Na moral, Genya, eu entendo o que você tá passando, tá? E depois disso a gente vê quem chegando ali pra falar com o menino Tangerina, o Inosuke, quebrando a janela, nem aí, cara. É impressionante como esse porco é maluco. Depois disso o Inosuke fala pro Tanjiro que vai rolar um treinamento, ele fica todo empolgado, o Tanjiro também fica meio sem entender nada. Ver o reencontro dos dois é sempre muito bom. E aí a gente volta pra reunião dos Hashiras ali sem o Tomioka, e eles estão meio que definindo todas as situações pra como que vai funcionar esse treinamento Hashira de fato que vai acontecer. O Gyomei faz o esquema pra ele começar daqui a 3 dias, e ele deixa claro que a ameaça do Muzan agora pode ser algo mortal pra todos eles, a qualquer momento pode dar uma merda. Então, em outras palavras, eles não têm tempo a perder. E a gente descobre aqui o porquê que a gente não tem tanto
tantos mini Hashiras a caminho, digamos assim, porque os Hashiras mesmo, os atuais, os 9 que a gente tinha, tirando o Uzui e tirando o Rengoku, eles eram pessoas tão ocupadas, né, por conta das missões, que eles não conseguiam treinar outras pessoas além dos seus próprios sucessores e aprendizes, né, no caso, os seus Tsugukus. Então eles nunca tiveram a oportunidade de fazer algo como o treinamento que eles querem fazer agora para treinar a geração mesmo de caçadores de demônios e elevar o grau do nível dos caçadores. Mas agora eles têm essa oportunidade. Vou falar pra vocês, eu gosto dessa parte do episódio porque a gente vê todo o respeito que os outros Hashiras têm com o Gyomei. O Gyomei nem precisou se esforçar muito pra explicar pra eles toda a importância daquela situação toda, e o Sanemi já sai cortando ele falando: Gyomei, tu não precisa falar mais nada, irmão. Eu tô fechado contigo, todo mundo aqui tá fechado com você e essa ideia. E o Gyomei aproveita pra revelar que ele pediu uma ajudinha pra uns Hashiras aposentados. Mas então a Shinobu aproveita pra dizer que só tá faltando uma pessoa. O Tomioka, que decidiu realmente sair lá da reunião. Ele já tá andando por aí na floresta, todo sad boy. Voltando pro Tangerina novamente, que não sai daquela cama o episódio inteiro. Ele tá falando com quem agora? Com o Zenitsu. E eles estão falando sobre essa ideia toda do treinamento, só que o Tanjiro ele tá empolgado por conta de poder treinar com pessoas mais fortes e poderosas, e assim ele sabe que ele vai elevar o nível dele. Só que o Zenitsu ele não tá muito nessa ideia não, ele já tá numa parada meio, cara, não quero treinar. E ele fica incomodado com o Tanjiro por estar feliz com a situação. E é aqui nessa parte do episódio que a gente tem o segundo surto completo do Zenitsu, que ele começa a morder, sim, morder a cabeça do Tanjiro. Eu não tô exagerando, ele realmente fez isso. Vocês estão vendo. Só que o menino Tangerina, que é sempre a alma mais bondosa do planeta Terra, não é à toa que a gente até tatua pra tentar seguir os passos desse cara, o Tanjiro faz questão de agradecer o Zenitsu, porque a gente sabe que no último episódio lá da terceira temporada da Vila dos Ferreiros, teve um momento do episódio que, se não fosse os ensinamentos do Zenitsu sobre a respiração do trovão e o seu conceito, o Tanjiro em si não teria tido a capacidade mesmo em combate pra conseguir ser tão rápido pra lutar contra o Lua Superior 4 e poder decapitar ele. Ou seja, a respiração do trovão foi totalmente importante para aquele momento, e ele agradece o Zenitsu falando: cara, você teve um papel importantíssimo para me ajudar sem ao menos você nem saber que teve. E claro que o Zenitsu ficou todo bobo com o agradecimento, tava bravo com o Tanjiro, super pistola, dizendo que não queria nem mais ser amigo se ele continuasse felizinho, e aí já ficou todo, né? Ah, obrigado Tanjiro, não sei o que. Depois disso a gente vê o início do treinamento, não necessariamente do treinamento Hashira em si, mas do Tengen Uzui treinando alguns dos outros caçadores. A gente vê ele de volta com um visual diferente, com o tapa-olho ali, que era a sua bandana, agora virou um tapa-olho. As esposas dele também estão por ali junto, e elas têm a ideia de fazer todo um rango ali pros caçadores para ajudarem eles. E é aí que a gente tem um preview do que vai acontecer de cada um desses treinamentos com os Hashiras, né? O Uzui ele explica pra gente o que cada Hashira tá responsável por treinar dos caçadores. E é muito bom que o Tengen ele tá nem aí pros caçadores ali, ele tá tirando o melhor deles, tentando fazer eles se esforçarem, no caso deixando sempre muito claro que eles são patéticos, dando até palmada na bunda. Não sei o que o Uzui tem com bunda, porque, meu Deus, mano, ele literalmente... Cara, é melhor nem falar o que ele fez, né? É melhor só deixar a imagem mesmo. O Tokito tá responsável por cuidar dos movimentos rápidos dos caçadores, a Mitsuri da flexibilidade, o Obanai da habilidade deles com a espada, o Sanemi dos golpes infinitos e o Gyomei pela amplificação muscular. Os únicos realmente que estão de fora dessa parte são a Shinobu, por conta de algumas coisinhas, né? Que ela tá mais focada agora, e o Tomioka, né? Que no caso ficou de fora, a gente ainda não sabe por quê. Todo mundo sai ganhando no final das contas, e o próprio Uzui deixa claro que se ele tivesse com forças totais, ele queria poder participar desse treinamento. E é aí que a gente vê uma préviazinha, só um pedacinho mesmo de cada um dos treinamentos ali, coisinha rápida mesmo. E logo em seguida, novamente, o Tanjiro tá lá no quarto dele e a gente vê ele levando uma bicada na testa. O que o Tanjiro tá apanhando nesse episódio é coisa de maluco. Ele levou uma narizada e umas palmadas ali do próprio Haganezuka, ele levou uma bicada do corvo dele, morderam a cabeça dele, no caso o Zenitsu, né? E levou um susto do Inosuke, então a coisa tá feia pra ele. E quase morreu engasgado ainda comendo. No caso, o corvo dele chegou dando uma bicada na testa e entregando uma carta do mestre diretamente pro Tanjiro. Essa carta é especialmente pra ele, e é meio que um pedido aparentemente, porque na carta meio que deixa claro que o Tomioka não está participando do treinamento. Aí a gente corta dessa parte e vai lá pra Amane, que tá cuidando do mestre, cara, e é uma cena que dá um aperto no coração, pessoal, porque o mestre tá todo ferrado, a saúde dele tá muito pior do que tava antes. A Amane faz questão de atualizar o seu marido ali, né, que é o mestre dos caçadores, de toda a situação dos caçadores, do treinamento, da Nezuko, de tudo. E mais importante do que atualizar ele, deixar claro que todos os Hashiras e os caçadores como um todo, eles estão carregando esse sentimento do mestre adiante, o que é uma parada muito bonita, assim, cara, é um momento
sabe, delicado do episódio. E dito isso, Kagaya ele agradece a sua esposa falando do fundo do coração, obrigado por tudo que você fez, por tudo que você tem feito. É lindo, maravilhoso, tá? Quase chorei. E depois disso a gente vai se encaminhando pro final do episódio, que foi longuíssimo, tá? Foi mais de 40 e poucos minutos de episódio, quase 50. A gente vê uma cidade cheia de pessoas e a gente vai indo mais a fundo nessa cidade até que a gente chega aonde? No esconderijo de quem? Da Tamayo, que fazia muito tempo que a gente não via. Se bem que não tanto tempo, porque a gente viu no último episódio da última temporada, mas vê ela realmente assim em ação, numa cena do momento, do presente. E quem que chega até ela pra bater um papo? O Corvo com a voz mais grossa da história. Esse Corvo que é um enviado do mestre Kagaya, né, pra tentar recrutar a Tamayo pra trabalhar em conjunto com os caçadores de demônios. Bizarro, rapaziada, a gente vai ter demônios trabalhando junto com os caçadores. Insano. Ele explica pra ela a situação toda, eles têm um diálogo ali, porque, pô, vamos concordar, né? Estranho, do nada um corvo invadir o seu esconderijo, ele saber que você é um demônio, cara, é tudo uma confusão ali pra Tamayo, mas ele explica tudo bonitinho, deixa ela tranquila e faz o convite, que é o mais importante de tudo. E essa foi a última cena desse primeiro episódio, pessoal, pra fechar assim com chave de ouro, pra deixar a gente como muito ansioso pra semana que vem. Galera, na boa, eu tô sem palavras, esse primeiro episódio me satisfez demais, eu gostei muito, tem tanta coisa legal, é conteúdo original extra, já logo no início do episódio, mostrando do Sanemi, do Obanai em combate, explicações e informações importantíssimas sobre a marca, que foi um fator determinante pro sucesso na terceira temporada. Cara, se não fosse a marca do caçador, Tokito e Mitsuri e a rapaziada toda, todo mundo tinha morrido, as coisas iam dar errado. Então a gente receber mais informações de verdade agora com explicações que funcionam e fazem sentido sobre essa marca é muito bom e é muito importante. E de quebra a gente tem aqueles momentinhos de comédia, o Tanjiro recebendo a sua espada nova, o reencontro de personagens como Zenitsu e Nezuko. Então eu acho que no geral foi um episódio muito bom pra gente começar esse novo arco, que mesmo que seja curto, por conta de ser 8 episódios aparentemente, vai ter muito conteúdo extra, então muita surpresa pode vir pela frente, mesmo pra quem já leu o mangá. Depois disso tudo, rolam os créditos mostrando as espadas de todos os Hashiras em 3D, eu acho que é 3D pelo menos, porque em alguns momentos eu até achei que era de verdade, só que, cara, não faria muito sentido, então eu imagino que é um 3D bem realista. Se você pulou os créditos, volta pra ver de novo essa cena. E na fofoca da Era Taisho, dessa vez a gente tem o que? O Tanjiro contando fofocas dos Hashiras. E a fofoca da vez era sobre a Shinobu, que mesmo ela sendo uma pessoa muito rigorosa, ela também tem muita compaixão. E a compaixão dela dessa vez foi com quem? Com o Inosuke, que quebrou a janela durante o episódio e, cara, pior que o Goto tinha avisado o Inosuke que a Shinobu ia dar uma bronca nele. E de fato ela deu, falou que ele não podia fazer isso, cara, tratou ele como se fosse um filho mesmo. O que mostra essa relação da Shinobu com os outros integrantes dos caçadores. É muito legal. Ela se oferece pra cuidar dos ferimentos ali dele por conta dele ter se cortado quebrando a janela e é muito bonitinho. O Inosuke fica sem jeito, cara, coisa fofa. E dito tudo isso, o título do próximo episódio se chama A Dor do Pilar da Água, Gyuto Tomioka. Na moral, rapaziada, eu tô muito hypado. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa análise do episódio, com alguns comentários sobre cada uma das ações importantes que a gente teve nesse primeiro EP. Deixa aquele like de montão pra vocês me ajudarem, comentem o que vocês acharam do episódio. Eu tô em dúvida se eu dou 10 de 10, porque aí pode ser só eu sendo meio fanboy e o hype falando, então eu vou dar um 9 de 10, mas pode ser que no futuro eu volte pra 10 de 10 mesmo. É isso. Não esqueçam que daqui uns dias sai vídeo aqui no canal comparando o mangá com o anime pra gente ver as diferenças. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!